começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Com imensa alegria, nosso querido amigo e irmão Wagner Paixão retorna aos estúdios do Espiritismo BH e neste programa ele vai nos contar um pouco da vida e da obra da médium Ivone Pereira. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Marcelo. Graças a Deus estamos na lida do crescimento interior. Wagner, então vamos iniciar, né? Qual a origem dessa personagem do Espiritismo, a Dona Ivone Pereira? A querida Dona Ivone do Amaral Pereira reencarnou no ano de 1900, exatamente no dia 24 de dezembro. Ela antecedeu o nosso Chico, né? E ela nasceu numa cidade que se chamava à época Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, no Rio de Janeiro. E ali ela teve uma infância abençoada, porque os seus pais responderam pela sua formação espírita. Desde jovenzinha, desde a sua infância, ela teve contato com as verdades espirituais. Então ela já chegou bem ambientada. Wagner, e quais os fatos mais relevantes da sua formação familiar, estudantil, profissional? A nossa querida Ivone, ela lutou muito porque os seus pais eram muito pobres. O seu pai tinha aquele estilo patriarcal e, como um pai muito rígido, isso imprimiu a Ivone a sua psicologia de mulher, numa época muito difícil, desafiadora, num século de grandes transformações, uma espécie de inibição, muita modéstia, muito acanhamento. Então, Dona Ivone recebeu dos pais não somente a doutrina espírita, mas também aquele cunho de rigorismo moral, que foi muito útil até, porque ela teve muitas dificuldades enquanto sensitiva, e isso se manifestaria desde os seus primeiros dias de reencarnada, com os problemas da letargia, da catalepsia que ela sofreu, que inclusive levou sua mãe a achar que ela estava morta. E foi uma súplica da mãe que fez com que ela retornasse à vida física, né, despertando daquela letargia. E ela teve uma trajetória muito marcada por esses rigores da educação. O seu pai chegou a ser servidor público, mas nunca teve muito êxito com a situação financeira, de modo que ela estudou apenas até o 4º ano primário e se dedicava muito a ensinar moças pobres a esses trabalhos caseiros, né? De crochê, de bordado, de tricô. Foi a forma que ela encontrou de ajudar os mais necessitados, por vontade própria. Então ela era uma moça que gostava muito de cultura, mas não tinha recurso na família. Então ela precisou se valer muito das bibliotecas e é conhecido o fato de que Dona Ivone, até mesmo dentro da doutrina, para poder, por exemplo, psicografar, ela usava esse papel manilha, que é o papel de pão, né? Ela recolhia esses papéis por toda parte, mesmo de outras casas, passava ferro, recortava, fazia bloquinhos e usava para poder copiar livros que ela não tinha e também para psicografar, quando ela começou essa jornada ainda muito jovem. Wagner, você falou rapidamente essa questão dela ter sido cataléptica e ter sido dada como morta. Você poderia explorar um pouquinho mais essa passagem? Aos 28 dias de nascida, ela entrou num processo letárgico. E a gente vai estudar isso no Espiritismo. O processo da letargia, da catalepsia, é quando o espírito sai do corpo, levando também o duplo etérico. E nessa condição, o batimento cardíaco quase que vai a zero. E a pessoa perde, né, a temperatura, essa coisa da temperatura do organismo, e há uma morte aparente. E naquela época de muita ignorância, de poucos recursos, sua mãe realmente sentiu que estava perdendo a filhinha. E ela foi a primogênita, então o desespero da mãe chegou ao auge e ela fez uma súplica muito fervorosa a Maria Santíssima, e a partir dessa súplica a menina começou a voltar, a apresentar sinais de vida, porque ela já estava no caixãozinho.
Olha só, hein? Para ser enterrada. Já estava sendo Exatamente. velado o corpo dela. Velado o corpinho dela. E ela vai relatar isso, inclusive, no livro Recordações da Mediunidade, sobre esses estados, como entrevista que ela fez com o Dr. Bezerra de Menezes, ele vai explicar o processo. Então, ela já trazia uma marca muito acentuada de compromissos espirituais desde seus primeiros dias de existência. Wagner, então como iniciou a mediunidade da Ivone Pereira? Desde esses processos catalépticos que acolhiam, ela começou a ter incursão no mundo espiritual. E como ela havia renascido no lar espírita, ela teve a oportunidade de ter contato muito cedo com as coisas espirituais, de modo que aos 12 anos ela já era admitida nas reuniões íntimas que eles realizavam geralmente nos lares, né? Os centros espíritas não eram tão multiplicados quanto hoje. Então os grupos eram familiares e era muito comum se ter atividade mediúnica nessas casas. E Dona Ivone, então, começou a ter acesso a partir dos 12 anos, quando ela já contava com algumas incursões no mundo espiritual, em que ela recebia orientações do Charles, que havia sido seu pai numa outra existência, e é digno de nota que ela rejeitou o pai, exatamente por não reconhecê-lo como seu pai, porque ela viu o pai da vida anterior, que era o Charles. E ela teve muita dificuldade para aceitar o pai, o que não caracteriza uma rebeldia, mas uma memória de outra vida, que pode trazer muito embaraço para quem não é espírita e não compreende o assunto. Então, Dona Ivone via Charles e o Roberto de Canalejas, que havia sido seu amor na vida anterior. Então, ela via esses dois espíritos. E eles começaram, então, a instruí-la. Aos 12 anos, por exemplo, Roberto de Canalejas começou a psicografar através dela. E ele explicava para ela que isso era um teste, porque ela teria a atividade psicográfica mais à frente. Então ele escrevia coisas profanas, como treinamento, e também coisas moralizantes. As moralizantes foram publicadas, inclusive em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, em alguns periódicos. E ela contava apenas 12 anos. Então esses dois espíritos é como se tivesse sido para ela também uma prova, né? Uma provação. Foi porque... Um dificultador para o início da infância, da vida dela, né? Porque ela teve que começar a conviver com essa realidade espiritual. O compromisso marcante da existência da Dona Ivone seria a mediunidade. Então nós temos de 4 para 5 anos, segundo o registro dela própria, ela convivendo, vendo e convivendo com esses dois espíritos. Por isso ela tinha dificuldade, em função das lembranças do pretérito, do reconhecimento deles como dois amores da sua vida, ela teria dificuldade para assumir o pai. Só no tempo ela foi conseguindo compreender, discernir a situação da nova existência. Como é então que a Ivone adentrou a doutrina espírita? Ela já nasceu no lar espírita e convivia com as atividades dos pais. Logo que ela foi alfabetizada, o pai deu para ela de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E ela se debruçou. Dona Ivone, embora não tivesse tido a oportunidade de estudar e que era o seu gosto, em função das limitações econômicas, financeiras do pai, ela se valia de muitas obras nobres, publicadas à época, disponível em bibliotecas e empréstimos de outras pessoas. Então ela desenvolveu um gosto muito grande pela literatura, ela se formou, o seu caráter recebeu muito dessa literatura nobre da época. E quando ela começou a estudar a doutrina, facilitou muito o trabalho para os espíritos, dentro desse aspecto até de revelação, porque ela era uma médium de revelação. Haja vista uma das obras dela, que é a mais conhecida, Memórias do Suicida. Então ela se iniciou desde cedo com os pais, já inseridos no contexto espírita, participou de reuniões no seu lar, com 12, 13 anos, e nunca mais deixou. E foi um crescendo na vida dela, esse compromisso com a doutrina espírita, esse envolvimento espiritual. Você poderia nos relatar alguns fatos marcantes da sua trajetória espírita? Nossa, a Dona Ivone é um acervo de histórias muito comoventes. Nós temos relatos desde as suas experiências enquanto jovem, quanto já madura, trabalhando pela doutrina, inúmeros fatos. Por exemplo, Dona Ivone Pereira
tinha ligação com o Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes levava Dona Ivone, ou a jovem Ivone, desde cedo, para trabalhar nas regiões inferiores, auxiliando necessitados e também obsessores. O Roberto levava Dona Ivone Pereira nos seus processos de desdobramento acentuado, né, que muitas vezes caracterizou a catalepsia ou a letargia. Ela foi levada pelo Roberto de Canalejas para passeios mais românticos, em decorrência do vínculo que eles tinham no pretérito. Isso até ele reencarnar. Em torno de 1932 ele reencarna na Polônia e ele prometeu que daria um sinal. Ele estuda Esperanto, ela era esperantista, e eles começam então a se comunicar. E ela o reconhece ao receber a sua primeira carta. Então eles travam conhecimento ou uma relação que durou mais ou menos 12 anos, e ela expõe para ele, orienta-o quanto às questões espirituais, revela o passado espiritual. Ele chega a vir ao Brasil, mas ela se esconde, não aceita. Ela já estava com quase 70 anos. Ele veio aqui na década de 60 para quase 70. E, em seguida, ele retorna e, em 77, ele desencarna. Então, ela tem uma relação muito estreita com o Roberto, que conheceu no mundo espiritual, reencarnou, travou contato com ele, não quis estar com ele, por seus escrúpulos morais, e tem também a história do Charles, que a levava para as instruções espirituais. Numa dessas incursões na vida espiritual, pelo processo de desdobramento muito acentuado, ela conheceu Victor Hugo e também aquele espírito que através dela escreveria Ressurreição e Vida, que é o Leon Tolstói, o russo, e que numa determinada época fala assim: minha filha, eu andei consultando o seu psiquismo e quero escrever um livro com termos regionais da Rússia. Ela falou para ele assim: impossível. Ele falou assim: não, já pesquisei seu psiquismo, você traz esses registros de uma reencarnação na Rússia muito remota. E aconteceu. O livro Ressurreição e Vida é um monumento, uma obra monumental. E esse espírito Leon Tolstói levava a Dona Ivone no desdobramento para os ambientes espirituais que ele queria que ela conhecesse para facilitar o trabalho dele e também para conhecer as vastidões siderais. Então ela teve essas vertentes no campo mediúnico e correspondeu aos anseios. Tanto é que ela conta que ela reencarnou para receber Memórias de um Suicida, que era o livro compromisso dela por ter sido uma suicida em 2 existências. E foi tão bem no trabalho, tão séria, tão penetrada, que os espíritos produziram mais 12 obras através dela. Então ela teve essa assistência espiritual maravilhosa. Dr. Bezerra, segundo Chico Xavier, no encontro que ela teve com ele, revelou que ela tinha sido filha dele no ano de 1572. Ele chamava Carlos Felipe I, era protestante, foi massacrado na França nessa época, em que aconteceu aqueles horrores. E ela era filha dele na época. Toda a família foi massacrada. Então ela tinha um vínculo muito estreito com ele. Em 1955, quando ela visitou Chico pela primeira vez, ele, sem conhecer nada dela, a história dela, ele relatou todos esses episódios para ela. E ela ficou muito surpresa. Esse fato depois se tornou um dos romances de Dona Ivone, em que ela vai narrar esses episódios da França, em que ela vivera com o Dr. Bezerra de Menezes como seu pai, como seu genitor. Eu ia te perguntar justamente se havia algum caso interessante de um encontro da Ivone com o Chico Xavier. Nós temos a visita, aliás, isso é muito rico, né? Porque o dirigente das reuniões mediúnicas do Chico, era o Grupo Meimei, é o nosso Arnaldo Rocha, o ex-esposo da Meimei. E o Arnaldo dirigiu durante muitos anos os trabalhos mediúnicos de desobsessão de Chico Xavier, além de cooperar com ele no Luiz Gonzaga. O Chico era muito íntimo, amigo e confidente de muitos anos, como Clóvis Tavares e outros. E o Chico tinha muita confiança nesses elementos, aliás, elementos extremamente leais. A gente nota na história deles uma lealdade, uma seriedade doutrinária, um compromisso com o espiritismo, e por isso eles foram um verdadeiro apoio às grandes obras que o Chico recebeu em Pedro Leopoldo e que foram confiadas à Federação Espírita Brasileira. Isso merece até uma lembrança.
Dr. Bezerra de Menezes, através de Dona Ivone, psicografou uma orientação para que as obras que ela recebesse fossem confiadas exclusivamente à Federação Espírita Brasileira. Se por acaso, na comunicação, Dr. Bezerra dizendo, e ele, Charles, a Federação rejeitasse alguma obra, que ela esperasse o tempo, que eles iriam tentar refazer essa obra doutrinariamente, e então ela apresentasse de novo. Mas se por acaso a obra não saísse, que ela queimasse a obra. Isso foi uma orientação que o Dr. Bezerra deu a Dona Ivone Pereira, do mundo espiritual. Então a gente nota por que é que o Chico explicava que as obras astros, elas foram confiadas à Federação. Porque a Federação, a gente precisa lembrar, ela não tem dono, ela é patrimônio dos espíritas brasileiros e do mundo. Tanto é que a obra do Chico hoje está sendo vertida para todos os idiomas possíveis para exatamente dinamizar a compreensão da codificação espírita. É uma universalização, né? Exatamente. Mas nós temos esse resguardo e que foi salientado para Dona Ivone Pereira. E ela sempre obedeceu isso. E chegou a acontecer de refazerem a obra dela alguma coisa? Nós vamos ver aquele episódio muito interessante, depois a gente volta ao Chico, de que o livro Memórias do Suicida, ela sobe as escadas da Federação. Quem conhece a sede histórica no Rio vai entender que ela sobe as escadarias da Federação e está descendo o Manuel Quintão à época. Então, ela tinha recebido essa obra em torno do ano de 1926, em Lavras, Minas Gerais. Porque o Camilo Castelo Branco se apresentou para ela em Lavras, ela estava morando lá. O centro, à época, chamava Centro Espírita de Lavras. Hoje ele se chama Centro Espírita Augusto Silva, porque ela conviveu com Augusto Silva, que fora prefeito da cidade, que foi um grande espírita, renomado, um homem respeitadíssimo, educador, e Dona Ivone privou com ele. Ali ela trabalhou numa sala de cura, de passes, de receituário, e fez trabalhos maravilhosos. Conheceu médiuns admiráveis e foi orientadora de muita gente ali. E lá ela psicografou o Memórias do Suicida. Este livro foi publicado 30 anos depois. No episódio da publicação do livro, Chico Xavier a visita, mas nós vamos contar primeiro o trato dela com Chico, quando ela conheceu. Então, na década de 50, no ano de 1955, ela visita Chico Xavier e fica um mês hospedada na casa dele. Ela tinha dificuldades, ir a Pedro Leopoldo era muito difícil. Então, o Arnaldo, que era o responsável, o dirigente das reuniões, acolheu Ivone na intimidade do grupo, e o Arnaldo nos conta, das suas memórias, que quando ela trabalhou pela primeira vez, foi tão impressionante porque ele viu um dos mais belos transes da sua vida. Dona Ivone, assentada junto com os outros médiuns, eram vários médiuns além do Chico, e a Dona Ivone sentou-se, começou a sessão, e no momento em que ela entrou em transe, ele disse que ela se despeja sobre a mesa numa atitude desesperada e catando alguma coisa, e o espírito falando, minha cabeça, minha cabeça. Era um suicida de um trem. Ele havia perdido a cabeça. Ia naquele desespero de recuperar a cabeça. Então ele disse que o transe de Dona Ivone com um suicida foi algo assim de impressionar que ele nunca esqueceu. Foi um dos mais belos transes que ele assistiu na sua existência. E ele já tem 63 anos de trato com os espíritos em reuniões mediúnicas sem intervalos. Desde aquela época em que ele começou com Chico Xavier. Então nós achamos de muita valia esse relato, porque a Dona Ivone tinha um compromisso muito estreito por ter sido suicida por 2 vezes com os suicidas. E isso lhe custou muito caro. Isso realmente foi um desafio muito grande para a sua existência. E explicando para Arnaldo, naqueles dias em que ela conviveu com Chico, naquele período, ela disse para ele que nas lembranças que ela trazia da sua existência de suicida, porque ela se jogou no Sena. Numa das existências em que ela suicidou, ela se jogou no Sena. Ela disse que o problema não era tanto a asfixia, que já era terrível, o desespero por não poder respirar e engolir água, mas era os peixes comerem a sua carne. Ela disse que era desesperador. Ela relatou isso para Arnaldo Rocha. Então, que essa memória para ela foi a mais triste, a mais dolorosa, dos peixes tirando um pedacinho do corpo dela.
e ela ainda jungida ao corpo. Então o processo tem várias facetas, né? Cada qual vai sofrê-lo à sua maneira. Mas ela deu esse depoimento. Então, em 1955, ela se hospeda com o Chico, participa de várias sessões e conversa, dialoga muito. E o Chico narra muitas coisas para ela. Quando, em 56, o Chico vai fazer uma visita para ela, nessa visita estava também Divaldo Franco, o próprio Arnaldo, e mais 2 companheiros, se não me engano. O Divaldo me relatou isso, existe o registro da própria Dona Ivone, e o Arnaldo também me relatou. Então, eles explicam que quando chegaram à casa, Dona Ivone estava com o braço quebrado, engessado. E quando ela recebe com alegria aqueles amigos de doutrina, o Chico pergunta para ela: minha filha, mas o que te aconteceu? Ela falou assim: Chico, um espírito com raiva de mim, meu inimigo do passado, me empurrou. Eu caí e quebrei o braço. Ele falou assim: minha filha, isso aconteceu porque no Rio de Janeiro está publicado o livro Memórias de um Suicida. E ela não sabia. O Chico foi levar notícia com aquele pequeno grupo. Então o Chico sentou com ela e disse assim: minha filha, o espírito André Luiz, ao nos dirigirmos para sua casa, me informou que esta obra que está publicada pela Federação Espírita Brasileira é um maior tratado mediúnico sobre o assunto dos últimos 50 anos e será dos próximos 50 anos. E ela não sabia. E explicou para ela que ela tinha reencarnado, são informações de Chico, que ela tinha reencarnado das esferas inferiores, porque a sua última existência ela chamava Leila, e o próprio Arnaldo, quando a conheceu, deu as notícias para ela. O espírito Anté de Quental psicografou um soneto dirigido a ela, entregou e explicou. Antério de Quental era um jovem quando você, Leila, em Portugal, na vida lusitana, suicidou por amor. E o seu suicídio provocou uma comoção na vida lusitana, que ele, jovem expoente da literatura, registrou o fato. E quando você surgiu na minha frente, ele pediu para escrever o soneto. E ele entregou o soneto para ela, ela tinha esse soneto. E ele explica então que nesse episódio do desencarne dela, ela ficou nas regiões dos suicidas, no Vale dos Suicidas, e ela foi preparada ali mesmo para reencarnar a fim de resgatar o seu segundo delito com suicídio, negando a vida que Deus nos concede. Então ele explica para ela que a vida dela não seria fácil. Daí o termo com o qual o Chico a alcunhou, a heroína silenciosa. Porque o Chico era ímpar para definir as coisas. Ele se referiu a Divaldo como um trator de Deus. Porque realmente o Divaldo sai por cima de tudo, abrindo caminho. Ele fez isso a vida inteira. E a Dona Ivone ele chamou de heroína silenciosa, que é uma referência muito carinhosa dele ao trabalho dela, a existência toda da nossa irmã. Então, o Chico teve essa vivência, ou melhor, Dona Ivone teve essa vivência com o Chico, e o Arnaldo ainda conta que, numa determinada sessão, Dona Ivone recebeu o espírito Dr. Bezerra de Menezes, que havia sido seu genitor, naquele período lá na França, do massacre, né, aos protestantes. E a Dona Ivone, segundo ele, transfigurou-se ao receber do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele estava acostumado a ver os processos de transfiguração do Chico com algumas entidades. Quando ele viu o Dr. Bezerra pela Dona Ivone, ele explicou que era uma das coisas mais lindas que também ficaria no acervo especial, né? Da memória dele. Então são muitos os episódios. E ela brincava com o Arnaldo que, por exemplo, são os fatos, né, da vida da Dona Ivone, que são muito ricos. Então ela contou para o Arnaldo que um dia ele perguntou como é que ela conheceu Leon Denis, que na verdade transformou o romance profano, ou vamos dizer assim, a obra de Camilo Castelo Branco, que não tinha cunho doutrinário, numa obra doutrinária. Foi o Leon Denis que fez essa transformação. Por isso, ela até agradeceu, quando ela subia as escadas da Federação, que eu não terminei o caso, ela subia as escadas e falou com ele: eu trouxe aqui um livro para o senhor publicar que eu recebi. Memórias do Suicida. Ele falou assim: não, a Federação só publica livros do médium Francisco Cândido Xavier. E ela desceu muito acabrunhada, muito chateada. E ao passar dos anos, entra esse caso que eu vou contar. Porque diz ela que o livro ficou engavetado,
Ela desistiu, falou, vou queimar isso. Ao invés de queimar, ela resolveu guardar. Pôs numa gaveta e esqueceu. E ela havia esquecido de uma prece que ela fez ao ler a obra de Leon Denis, em que ele falava, se alguém algum dia precisar de mim, peça em oração, que eu pedirei ao Senhor a oportunidade de servir pela causa espírita cristã. E ela, ao ler isso, na época ela estava muito chateada, pediu auxílio dele. E os anos correram, até que um dia ela estava à noite, já com roupa íntima para dormir, quando de repente surge um jovem de uns 40 anos, ela narrou isso para Arnaldo Rocha, um jovem belo, muito belo, virou para Arnaldo e falou assim, era um pão, Arnaldo. E aquele jovem belo surgiu na frente dela, estiloso, e ela olhou e falou assim, meio envergonhada por causa da roupa íntima de dormir, quem é o senhor? Ele falou assim, você não me reconhece? Não, não reconheço. Mas você me pediu auxílio através de uma prece. O senhor me desculpa, mas eu não estou reconhecendo. Eu sou Leon Denis, minha filha. Diz Dona Ivone, em relato para Arnaldo Rocha, que ela ficou extremamente emocionada. Pediu auxílio dele, contou a história do Memórias de um Suicida, contou os compromissos dela, que ele já conhecia pela sua condição espiritual muito elevada. E ela então entrega a obra. Ele leva uma espécie de duplo da obra para o mundo espiritual. Ele fala assim, eu lhe darei retorno. Quando ele retorna com sugestões. Então ele diria para ela que eles iriam recompor algumas partes do livro. E o curioso que ela narrou para Arnaldo Rocha é que ele tira mais ou menos 2 capítulos do livro. 2 capítulos que tratavam do sofrimento das mulheres no Vale dos Suicidas. E ele diz assim para ela, isso é emocionante, minha filha, em respeito à mulher que é nossa mãe, nossa irmã, nossa filha, nós vamos suprimir esses capítulos. Vamos deixar apenas um pequeno trecho. Dona Ivone salientaria isso nos seus depoimentos, mas nós notamos o respeito profundo do mundo espiritual ao papel da mulher. Chico Xavier foi um dos grandes arautos a cantar isso em verso e em prosa. E nós observamos uma sociedade em que a mulher tenta se afirmar, mas muitas vezes fugindo do seu papel, fugindo das suas tendências naturais. Nós precisamos proteger a mulher. Os espíritos superiores se ocupam disso. Leon Denis deu uma grande lição para todos nós, ao suprimir detalhes do sofrimento das mulheres no mundo espiritual, não importa por que motivo, em respeito aos títulos de mãe, irmã, esposa, filha. Então nós temos esses registros maravilhosos. Dona Ivone se entregaria ao trabalho, mereceria outras obras, romances grandiosos, maravilhosos, doutrinários todos eles. Um dos depoimentos dela para Arnaldo Rocha, quando ela visitou o grupo Meimei e participou em várias sessões, depois da primeira vez ela disse assim para ele, ai Arnaldo, que gostosura, que maravilha esse trabalho, como eu estava com saudade disso. Aí ele perguntou para ela assim, mas Ivone, você não tem atividade mediúnica em que você possa ser um médium psicofônico e ajudar essas entidades? Ele falou assim, Arnaldo, olhem o detalhe, eu sou como você, por isso é que eu me entreguei aqui. Você é doutrinário, você estuda e aplica Allan Kardec, você é sério e eu tenho esse defeito que você tem. Eu não consigo me entregar a qualquer grupo mediúnico. Eu quero um grupo sério e isso é muito difícil, infelizmente. Olhem a advertência de Dona Ivone Pereira, que levou a mediunidade dentro dos moldes espíritas preconizados pelo Livro dos Médiuns, que está comemorando 150 anos, agora em 2011. Então nós precisamos valorizar esse contributo todo, esse acervo de luz da nossa doutrina com a presença da Dona Ivone Pereira. Wagner, que tipo de obras literárias a Dona Ivone nos legou ainda encarnada e depois desencarnada? Dona Ivone teve uma tarefa muito profícua, porque consciente de que receberia um livro e receber a oportunidade, a concessão da espiritualidade, receber
outras 12 obras, Dona Ivone pôde, com base nas suas experiências anteriores, das quais ela tinha reminiscências muitas vezes dolorosas, ela pôde psicografar romances históricos. Ela psicografa romances como aquele em que ela narra os episódios em que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes havia sido seu pai. Ela narra outros episódios em que ela havia se ligado ao Charles, ao Roberto de Canalejas. Ela vai narrar, através do livro Amor e Ódio, episódios históricos da época de Allan Kardec. Obviamente não que ela esteve, mas é muito rica a obra. E ela vai também produzir 2 livros especialíssimos, que são leituras obrigatórias, se não estudo obrigatório, para todos aqueles que estão no campo da mediunidade. Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. 2 monumentos doutrinários do Espiritismo, em que ela, sob orientação dos espíritos, não psicografia, vai contar as suas experiências, os seus desafios e o que ela aprendia com os espíritos. Fruto do seu labor, da sua experiência, dos seus testemunhos verdadeiramente espíritas e cristãos. Então nós temos a Dona Ivone se ocupando principalmente dos romances, que são romances doutrinários. Hoje a gente observa muitos romances que a gente respeita, mas são romances sem profundidade, rasos. E as pessoas julgam que isso é uma verdadeira literatura espírita. Com todo respeito ao esforço daqueles que os produzem, quando nós remontamos aos romances de Dona Ivone Pereira, aos romances de Emmanuel, nós observamos o compromisso desses trabalhadores, bem diferenciado do que hoje está vulgarizado entre nós e que, lamentavelmente, não pode responder pelo Espiritismo em todos os seus aspectos. Diga-se com toda sinceridade. Nós precisamos, então, entender que no trabalho de Dona Ivone nós vamos encontrar fundamentos para a nossa vida consciente de espíritos, consoante a doutrina nolo revelou. Porque a doutrina espírita não veio para iludir, ela não criou sofisma, ela não emoldurou nenhuma verdade que fica oculta dentro de sistemas. E a Dona Ivone se ocupou da essência doutrinária. Esta é a diferença. Nestas obras, nós vamos encontrar estudos, ao mesmo tempo em que nos ilustramos sobre testemunhos de vida. Muita gente fala assim, mas eu gosto de romance, porque na história a gente aprende muita coisa. Nos romances de Dona Ivone a gente aprende, moralmente, sobre épocas, que são relatos muito precisos, e era uma, vamos dizer assim, uma especialização de Dona Ivone. Ela era um médium literato, que tinha esse cunho doutrinário, que é uma qualificação do médium, consoante os estudos do Espiritismo, para quem adentra esse universo e vai consultar o Livro dos Médiuns. Dona Ivone explicou que, certa feita, num desses trabalhos, o Espírito escreveu uma poesia e pediu para ela assim, desperta no corpo, lança mão do lápis ou da caneta e escreva para constar da obra. E ela, naquele processo letárgico, ela não conseguiu forças para anotar, porque ela não era médium poético. Então ela observava o Chico com aquela destreza mediúnica ao receber poesias perfeitas de vários autores, não somente do Brasil, mas também do exterior, e ela admirava muito porque ela não era médium poético, ela não tinha essa habilidade mediúnica, era um médium de prosa, boa para a literatura. Então as obras dela se constituem desses relatos. Mas Dona Ivone se ocupou também da produção de textos que orientassem os espíritas ou a comunidade espírita. Então nós vamos encontrar ela escrevendo para vários periódicos, mas principalmente para a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Dona Ivone foi uma alma, uma médium, um espírita que se respeitou profundamente a Federação Espírita Brasileira por reconhecer na Federação um investimento muito grande da espiritualidade superior, para que o espírito tivesse um centro convergente aqui no Brasil e se irradiasse para o mundo. Porque muita gente não sabe, mas a FEB ajuda muito o movimento do exterior.
A par dos homens, temos que falar da obra. Porque todos nós passamos, a obra fica. O Chico se foi, mas se imortalizou na obra que deixou. Dona Ivone se foi, mas se imortalizou na obra que deixou. Então são obras de referência. E o movimento é feito por nós, que devemos valorizar todo esse material. Maravilhoso. Então Dona Ivone usava o pseudônimo de Frederico Francisco, porque numa daquelas idas ao mundo espiritual, ela também conhecera Frederic Chopin, que se tornou um grande amigo dela. E algumas vezes esse espírito materializou-se na frente de Dona Ivone, na sua intimidade, e conversava longamente com ela. Às vezes, nas visões ou nas visitas que ela fazia a esse espírito, ele ia ao piano e tocava para ela. E ela se derramava de emoção ao ver o talento daquele espírito. Ela chega a narrar os encontros que ela tinha com Frederic Chopin na sua obra Devassando o Invisível. Então ela vai dizer das roupas esvoaçantes que aquele espírito usava com a sua sensibilidade refinada, o seu gosto, a sua melancolia que ele demonstrava mesmo no além. Então ela, no seu trato com os espíritos, escolheu demais e orientava. Os textos de Dona Ivone se caracterizavam por vínculo à obra de Allan Kardec. Então ela gostava muito de extrair algum texto da codificação e trabalhá-los, enriquecendo de luz aqueles que se ocupavam da leitura desses textos. Esses textos de reformador depois foram compilados pela Federação. Muitos companheiros de doutrina que conviveram com Dona Ivone Pereira fizeram relatos sobre seus testemunhos, sobre suas vidas. São inúmeras as obras que existem hoje, né? Falando do voo desta alma, que é o título de um dos livros, né? Ou A Média Iluminada, que é um outro. A Heroína Silenciosa e tantos outros. Mas Dona Ivone se ocupou muito da literatura. Tinha muito prazer em fazer isso. Amava a doutrina. E nós temos, assim, muitos casos de Dona Ivone. Ela é um acervo para ser relembrado, para ser estudado por nós espíritas. De modo que, encarnada, ela produziu essas obras e estes textos que enriqueceram o nosso meio espírita. Mas, depois de desencarnada, ela continuou o seu trabalho. Haja vista que 13 dias depois da sua desencarnação, nos primeiros anos da década de 80, 13 dias depois, ela se manifesta numa reunião mediúnica da Federação Espírita Brasileira, se comunicando lúcida. Nós vamos ver Dona Ivone ajudando muitos grupos com os quais ela sente afinidade, pela seriedade desses grupos. Se ilude, é preciso que se diga, quem usa o nome de Dona Ivone Pereira como espírito comunicante em grupos mediúnicos ou centros espíritas que não são comprometidos com a codificação. O primeiro item, nós precisamos repetir isso. Para atrair o espírito de Ivone Pereira é seriedade doutrinária, amor à codificação, a seriedade dos postulados espíritas, exarados ali por Allan Kardec. Esse é o primeiro item. E, naturalmente, o amor aos semelhantes. Dona Ivone Pereira, em muitas oportunidades, chegou a enunciar sua tristeza pela burocracia dos centros espíritas ao atender às necessidades morais e materiais dos seres humanos. Lamentou profundamente. Como Chico Xavier, que explicou que o centro espírita deveria estar aberto 24 horas por dia, porque dor não tem hora, o Chico teria dito isso. Dona Ivone Pereira também pensava assim. E muitas vezes ela se refugiava na sua casa para tirar um receituário para o necessitado, para orientar alguém que estava às portas do desespero. Então ela refletia muito sobre isso, legando-nos essa reflexão para os nossos dias. E também salientava que nos trabalhos espíritas nós temos que buscar muito a proteção do alto dentro daquilo que nós só vamos aprender na codificação do Espiritismo. Então, Dona Ivone, no além, vinculada a essas casas sérias, ela continua a prestar assistência aos suicidas e aos obsessores. Dona Ivone, além dos suicidas, tinha um grande amor pelos obsessores. Grande amor. Ela se devotava aos obsessores.
por amor, por reconhecer que eles eram grandes sofredores. Ao contrário de muita gente que pensa que obsessor, Deus me livre. Então, nós lembramos com muito carinho essa visão que a Dona Ivone tinha deles. E ela, em várias oportunidades, manifestou a nossa preocupação para com aqueles que se tornam vilões por dores não explicadas por eles. Dona Ivone produziu algumas obras através do nosso intermédio sobre obsessão, sobre a mediunidade espírita, tanto quanto por um outro companheiro de São Paulo. Então, Dona Ivone está nativa, manifesta nos grupos onde ela encontra afinidade com alguns médiuns, né? Nós temos notícias por aí pelo Brasil todo e até no exterior. Tem muito carinho pelo trabalho da federação, sempre se faz presente nos eventos doutrinários da federação e de outros segmentos, né, que trabalham a doutrina espírita com seriedade. Nós temos a Dona Ivone num episódio muito interessante em que, no culto no lar, ela surgiu, a gente estava sozinho lendo um livro, isso é digno de nota porque foi muito belo, muito emocionante para nós, e ela se fez presente, eu estava lendo uma obra, e a gente conhece tão pouco. À época eu conversei isso com o senhor Honório Abreu, ainda encarnado, e ele sorriu e falou assim, a mediunidade tem muitas facetas, nós ainda estamos aprendendo sobre ela, embora a obra farta que temos na doutrina. Dona Ivone surgiu e se apresentou para nós, rejuvenescida, e disse assim, meu filho, eu tenho muito interesse em produzir uma obra sobre obsessão e vim saber se você aceitaria o convite de psicografar alguma coisa comigo. E eu fiquei assim, abismado com aquela presença, aquele convite, ao observar que eu dialogava com ela mentalmente e com o livro na mão e lendo. E foi isso que eu contei, narrei para o seu Honório Abreu, e ele sorriu com aquela serenidade habitual, dizendo, a mediunidade tem facetas. E a partir daí marcamos horário, dias e fizemos o trabalho. Foi publicado pela União Espírita Mineira. Oportunamente, ela surgiu dizendo que o livro dos médiuns merecia ser melhor explorado e que ela gostaria de dar a sua contribuição. E fizemos o livro A Mediunidade Espírita, também publicado pela União Espírita Mineira. E nós acreditamos que Dona Ivone tem se valido de muitos médiuns por aí, sérios, dedicados à obra do bem, que amam a codificação, para continuar o seu trabalho maravilhoso. Por tudo isso que você nos esclareceu, qual o principal legado de Dona Ivone Pereira? Meu Deus, que legado de força moral, de disciplina, de compromisso com a verdade, de amor aos semelhantes, de reverência a Jesus, de respeito aos bons espíritos, de acolhimento para com todo e qualquer sofredor do mundo espiritual. Nós temos que lembrar aqui depoimentos de Dona Ivone Pereira para amigos íntimos, em que ela dizia assim, é tão difícil para mim, na condição de suicida, com uma memória ainda tão recente do suicídio, me aproximar dos suicidas, que eram os espíritos que mais a buscavam no seu roteiro de trabalho espiritual. Porque Dona Ivone disse que quando eles se aproximavam, vinha aquele desejo quase incontido de voltar a dar cabo da vida. Este é o grande desafio dos suicidas. O desejo de novamente acabar com a vida. Parece que um condicionamento se define com a primeira incursão nessa derrocada moral. E aquilo vira uma espécie de força indutora. Então diz ela que quando esses espíritos se achegavam para ela e ela necessitando ajudá-los, ela sentia, entrava em relação. Quem é médium e que já tem alguma experiência sabe que há ressonância conforme a história do médium. E geralmente o médium trabalha nas reuniões específicas, nos trabalhos a que ele se entrega, em relação às suas derrocadas. Então o médium, que muitas vezes vai se apresentar mais culto, é porque desviou a inteligência. O Chico falou isso. O Chico, uma vez, no depoimento para a Manchete, em que o elemento falou assim, mas o senhor é muito inteligente. Ele falou assim, minha filha,
além de aprender muito com os bons espíritos que me ajudam, com Emmanuel, eu já abusei muito da inteligência no passado. O Chico deu esse depoimento para a televisão. Seria natural que eu me comunicasse melhor, porque eu tenho as minhas memórias da cultura que eu tive em outras vidas, e os bons espíritos me ajudam a desenvolver isso. Ele explicou, porque o Emmanuel, através dele, explicitou para nós que não se tira nada do nada. O médium é uma construção no tempo. Não adianta tentar improvisar mediunidade como a do Chico, que a mediunidade do Chico foi trabalho de milênios. Dona Ivone veio para o trabalho dela e ela teve que enfrentar sua fraqueza, suicídio. Essa foi a grande prova da Dona Ivone. Tanto que nós notamos que Dona Ivone vem debaixo de um processo expiatório, alcança a condição provacional e parte da Terra com caracteres missionários, pelo bem que fez à humanidade. Então ela foi uma vencedora, ela triunfou, por isso heroína silenciosa. O Chico sabia o que falava. Então nós observamos que Dona Ivone, ela tem o trato com esses espíritos e sofre junto. E isso já representava o seu resgate. Ela vencendo moralmente pela coragem, pela fé, que desenvolveu a tentação de repetir a façanha que já tinha acontecido por 2 vezes. Então vocês imaginem que testemunho, que legado moral que já representa esse testemunho. Dona Ivone entrava em relação com os espíritos na condição em que eles estavam. Quem estudar sua obra, por exemplo, Recordações da Mediunidade, vai lidar ali com o caso em que ela adentra o psiquismo de um espírito que vivia mais ou menos na região em que ela se encontrava. Ela começou a perceber esse espírito. Ele vivia num tempo que já não existia. Ao Hermínio aí, com muito acerto, dizendo que tempo é lugar. Dona Ivone provou isso. Com a sua mediunidade, ela entrou no clima daquele espírito que ficava amarrando em bira e tinha lá um terreninho em que ele cultivava alguma coisinha, plantava alguma coisinha, estava lá sentadinha amarrando em bira. Ela entra no pensamento dele, participa da sua história. Isso é um estudo dos mais lindos sobre a mediunidade. Conversa com ele, sob orientação dos bons espíritos, prepara o terreno para que ele pudesse aceitar a vender o seu terreno, até que ela propõe que alguém chegaria, pagaria pelo terreno. Esse alguém, que é um dos espíritos protetores, chega, se faz visível para ele, negocia, paga em moeda, ele recebe o dinheiro e é conduzido para que possa ter um outro tipo de vida, conseguir comprar uma outra coisa e sair daquele pensamento que ele criou, no qual ele vivia, alienado. Dona Ivone entrou no pensamento dele, com a ajuda dos espíritos. Esse patrimônio que foi legado para todos nós. Então nós observamos que esse patrimônio existiu porque Dona Ivone foi alguém que o espiritismo norteou. Tem muita gente que pensa que Chico Xavier não necessitava da obra kardeciana, mas o Chico deu o depoimento de que somente quando a obra, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, chegaram à sua vida através do casal Perácio, é que ele se compreendeu. Em 1981, o Chico deu uma entrevista para uma rádio, ele estava visitando a Fundação Marieta Gaio, isso tudo tem a ver com Dona Ivone Pereira. Ele deu um depoimento de que ele sofreu tanto por ser um médium que via espírito, ouvia espírito, e que isso na época em que ele era jovem, criança, jovem, e mesmo depois, começando na doutrina, ele foi tão massacrado de que ele era um alienado, que aquilo era proibido, que aquilo era do demônio, que em 81 ele disse que levou muitos anos para diluir da sua estrutura psicológica, do seu emocional, a negação que as pessoas queriam que ele assumisse dos espíritos na sua vida, como se aquilo fosse um crime. Quantos e quantos anos o Chico levou para se limpar disso? Então, Dona Ivone, na sua trajetória moral de coragem, Dona Ivone não tinha pouso. Às vezes ela se valia da casa de sobrinhos. Ela não era uma pessoa de recursos financeiros.
Ela não era uma pessoa que tinha facilidade, que teve herança de família. Ela precisou quantas vezes se valer da ajuda dos outros, dos familiares. E ela nunca negou o seu trabalho, nunca comercializou o seu trabalho. A sua lealdade à doutrina é nota 10. Nós vimos, anos atrás, uma carta que é um dos depoimentos mais lindos de Dona Ivone, que ecoou no tempo. Nós falamos isso para a diretoria da União Espírita Mineira, porque esse devia ser um acervo, constar de acervo. Nós temos uma companheira espírita, frequentadora do Grupo Emmanuel, uma senhora muito digna, já idosa, que ela compareceu ao grupo da Bênção Mário Campos e nos mostrou uma carta de próprio punho de Dona Ivone. Já ao final da década de 70, Dona Ivone já adoentada, envelhecida, ela desencarnou com mais de 80 anos e ela profetizou a desencarnação dela, foi fazer uma cirurgia, desencarnou, cirurgia cardíaca, desencarnou. Nesta carta, ela respondia a um pedido dessa senhora, que desorientada, procurando auxílio espírita, já conhecedora de alguma coisa do espiritismo, escreveu a Dona Ivone como médium, pedindo uma receita, uma orientação dos espíritos. Dona Ivone, com uma honestidade rara de se ver entre médiums, escreveu assim: minha filha, com a idade, a mediunidade declinou, de modo que eu não possuo mais as faculdades que me honorificaram esta existência. Eu estou doente, em tratamento de saúde, sem recursos físicos e espirituais. De modo que eu recomendo que a nossa irmã busque um grupo espírita sério, comprometido com a codificação e com o Evangelho de Jesus, porque eu tenho certeza que lá a irmã será muito bem orientada. Desculpe a minha pouca condição de servir, mas a idade chegou e eu não possuo mais a mediunidade. Quando nós lemos isso, ficamos emocionados. Porque que sinceridade, que honestidade, meu Deus. Ela declarou-se. E na década de 70, ela escreve uma carta para o grande amigo Joaquim Alves, que também era grande amigo do Chico. Essa carta é um dos tesouros que está publicado no livro Amor e Renúncia, da editora Céu, por Nena Galves. E ela escreveu uma carta que somente naquela década de 70 ela pôde conhecer o seu verdadeiro guia espiritual, que era um egípcio, um iniciado egípcio. Ela conta para o Jô e disse assim: Jô, agora eu mereci conhecê-lo, depois de ter atravessado a minha trajetória de resgate do meu passado. Esta é Ivone Pereira, honesta, leal, fiel ao espiritismo. Com todos os talentos, ela tinha clarividência, clareaudiência, desdobramento do corpo, era psicofônica. Dona Ivone Pereira curou, era médium de efeitos físicos, mas não se entregou a essa área. Dona Ivone Pereira, com essa gama de possibilidades, nunca se aventurou. Este é o legado Ivone Pereira para os espíritas do Brasil e do mundo. É um exemplo digno que nós temos na galeria dos leais ao espiritismo com Jesus. A ela, a nossa profunda gratidão. O respeito de quem ainda precisa tanto de orientação e amparo do mundo superior. Que Dona Ivone, nos passos da vida espiritual, possa nos fortalecer, como seareira do Consolador, que ganhou altura moral e espiritual pela sua lealdade à doutrina. O nosso programa se encerra. Nós temos certeza que, pelas palavras do Wagner, ficou muito claro para nós que foi um programa especial por tratar de um fundamento da doutrina espírita, um grande exemplo de personalidade no espiritismo, né, Wagner? E nós agradecemos de coração você ter vindo aqui e nos prestar essa colaboração. Nós agradecemos ao Espiritismo BH, a sua pessoa, os companheiros que trabalham aqui nos bastidores, e agradecemos a atenção e o carinho de todos aqueles que pela internet estão aí recebendo a nossa humilde palavra.
Que Deus abençoe e que possa esse exemplo de Dona Ivone Pereira nos nortear nas nossas lutas para fazer valer aquilo que Jesus nos entregou no Espiritismo. Muita paz. Muita paz. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!